Bom, eu em primeiro lugar quero dizer que aprendi muito. Eu normalmente, como historiadora, e o José Pacheco Pereira também deve reconhecer isso, mas não tanto como a mim, acabamos por ler mais livros sobre o passado do que livros sobre o passado muito recente ou sobre os últimos anos. E por isso, desde já, quero agradecer não só ao André Freire por me ter convidado, porque me obrigou também a fazer uma revisitação destes últimos 7 anos, de 2007 até 2014. Penso também que este livro pode ser um excelente livro de fontes, porque nós estamos sempre nesta perspectiva do historiador, daqui a uns anos, para mais tarde se poder fazer a história destes anos de crise e de hegemonia do neoliberalismo. É um livro que é extraordinariamente interessante, sobretudo numa questão, é que quase que profetiza algumas questões, mas não é profetizar, porque eu acho que o historiador não pode profetizar, porque a história nunca se repete da mesma forma. O economista, enfim, temos visto como é que ele profetiza, e o politólogo ou o cientista político, mais concretamente, também penso que não tem possibilidades de profetizar. Agora, o que não há dúvida nenhuma é que há uma intuição e uma sensibilidade e uma interpretação dos factos que, à medida que nós os vamos lendo, os artigos do André Freire, vamos lendo de outra forma. Eu já tinha lido praticamente estes artigos todos no jornal, porque compro o público e leio normalmente os artigos de opinião, e desta vez, portanto, é como se não tivesse lido anteriormente, porque muitos deles remetem de forma diferente para a realidade atual. Por exemplo, só para dar um exemplo, há 3 artigos sobre as eleições autárquicas e, sobretudo, em Lisboa, que remetem bastante para o que está a passar atualmente e para a questão quer da esquerda, quer da governabilidade, quer daquele eterno problema que é muito focado pelo André Freire, que eu acho muito interessante, que é o que mais me interessa, que ele chama a esquerda bloqueada, e que eu acho interessantíssimo. De qualquer maneira, como estou aqui para apresentar o livro, tenho a dizer que o livro está dividido em 4 partes. A democracia sob o fogo da Troika e da governação austeritária. Em segundo lugar, política de alianças e dimensões do conflito. O dilema das esquerdas. Os portugueses, a política e a sua reforma. A Europa e a política internacional. Em termos de conteúdo, que é o que mais me interessa, eu dividiria os temas do livro um pouco de forma diferente. Em primeiro lugar, há uma série de artigos contra a política neoliberal hegemónica a nível mundial e a agenda do PSD. É muito curioso ver hoje o antes e depois das eleições e a forma como, também de certa forma, porque tem uma intuição política, o André Freire parece profetizar. Ou seja, à partida faz aquela análise do programa eleitoral e, sobretudo, da reforma da Constituição, não é? Da proposta de reforma da Constituição do PSD, e depois compara com o que foi dito a seguir. Mas já está aí toda uma análise e toda uma caracterização do que vai ser o governo da coligação de direita nestes últimos anos. Depois, há vários artigos, e neste primeiro campo, há vários artigos sobre o neoliberalismo, a Constituição e o sistema político, a revisão do PSD. Curiosamente, há aqui alguma conjunção entre a opinião do André Freire e algumas reformas do PSD. Isso achei interessante. E o André Freire diz isso, apesar de ser extraordinariamente crítico. Há aqui uma sintonia relativamente a determinadas reformas políticas. Eu não vou falar muito sobre elas porque são as mais técnicas e são as menos, as mais complicadas, mais áridas de analisar. Depois, o que me interessa bastante é toda aquela caracterização de terapia de choque, da agenda neoliberal, da doxa, como ele chama, neoliberal dominante, e de que forma é que se pode pensar de forma alternativa. Em segundo lugar, como eu disse há pouco, e daqui é onde está o grosso dos artigos deste livro, tem a ver com a esquerda. E acho que é uma enorme preocupação do André Freire e também a minha, e se calhar é a que mais me interessou
todo este volume e podemos dizer que é para aí 60%, eu não fiz aquela, ou 70% quase por cento do livro. Críticas a qualquer coisa que eu acho que já vem de trás e que o André Freire faz, historiciza, que é o sectarismo, a divisão, a impossibilidade de fazer alianças à esquerda, a total impossibilidade. E penso que essa impossibilidade vai continuar. Não estou a ver como é que ela se poderá terminar, só com novos fatores políticos. Mas eu diria, porque fiz um livro há pouco tempo também, eu estou aqui a fazer um pouco de propaganda, sobre as oposições, eu diria que isto já vem até mais de trás. Há todo um aspecto, não sei se o José Pacheco Pereira está de acordo comigo, de um sectarismo extraordinariamente grande, que às vezes sobreleva as próprias questões ideológicas e as diferenças ideológicas, ou seja, à partida há o sectarismo e depois vão à procura das diferenças mais do que o contrário. Por causa das diferenças, então, sobrevém o sectarismo. E, de facto, não está muito diferente, quer dizer, a situação é democrática, temos 40 anos de democracia e realmente o que se passou no pré, o que se passou anteriormente e o que se passa hoje tem uma genealogia, é só o que eu posso dizer. Depois é muito interessante, como já disse há pouco, há 3 artigos sobre as esquerdas e as eleições autárquicas, mas sobretudo a Câmara Municipal de Lisboa. Não vou aqui dar a substância, senão as pessoas não liam o livro. Por exemplo, só pelos títulos posso dar a importância de Lisboa num novo ciclo político, que achei muito interessante. As autárquicas de setembro de 2013, em que ele coloca a questão: e se a direita perdesse e a esquerda não ganhasse? O que remete bastante para o que se passou há cerca de uns dias, não é? Embora numas eleições não autárquicas europeias. E depois há aqui também uma análise, uma caracterização da esquerda portuguesa não comunista, que eu acho que interessa sobremaneira ao André Freire, a esquerda radical, o Partido Socialista e a eventualidade ou não, a possibilidade ou não de um governo de esquerda. Há aqui um artigo que eu gostei muito e tem um título que eu acho extraordinariamente interessante, que é Quão radical é a esquerda radical portuguesa e europeia. Isto para chegar à conclusão que a esquerda radical portuguesa é verdadeiramente radical e extrema na sua inflexibilidade, como já se disse há pouco, mas não é assim tão radical no seu programa, digamos. Depois, há também uma análise bastante interessante sobre a sociedade civil à espera da convergência das esquerdas, sempre. Uma sociedade civil muito grande, uma sociedade civil que se une de vez em quando e vai para a rua, como foi o 15 de setembro, que é analisado aqui. Muito interessante também esta forma, porque eu sempre tive cuidado de dizer isso. Eu, por exemplo, estive no 15 de setembro e não é por causa da palavra grega que se lixa a treca, e penso que a maioria das pessoas que lá estavam não era por isso. E é muito errado depois a análise que é feita, por exemplo, por esse movimento, ao achar que toda a gente esteve lá porque está de acordo com essa frase. E depois assiste-se a um esvaziar total desta movimentação, penso eu, por causa disso também. Depois, é muito interessante a questão do Partido Livre, que para André Freire, penso eu não sou capaz, porque eu não vou dar aqui a minha opinião, não é? Mas para André Freire é claramente talvez uma alternativa. Ainda não se sabe, está-se no início, mas digamos que há 2 artigos já aqui importantes sobre o Partido Livre. E um muito ligado àquelas várias manifestos que houve da esquerda e inclusive também os encontros organizados por Mário Soares. O que eu acrescentaria, como já disse há pouco, é justamente faria uma análise ainda mais para trás. Aqui eu acho que valeria a pena a ciência política e a historiografia mais recente juntar-se e tentar, se calhar, fazer colóquios sobre isso, porque é qualquer coisa que eu acho que tem efeitos sobre o próprio presente. Embora não acho
que a história tenha que ter efeitos, mas a história recente, eu não posso duvidar que acaba por ter. Depois há uma terceira parte, que é quando o cientista político se torna ativista e militante, que eu achei muito interessante, que é quando ele próprio lança um manifesto em defesa da democracia, da equidade e dos serviços públicos, que eu por acaso já não me lembrava, lá tive a ver aquela curiosidade que nós temos, eu também estou lá, ou seja, assinei este manifesto, muito recente, é todo um manifesto contra, muito do lado da função pública, não é? E também do professorado universitário. Não sou nem uma coisa nem outra, mas assinei. Depois há aqui uma coisa também muito interessante, que é a democracia debaixo do fogo, acerca de uma petição que pede uma redução do número de deputados de 230 para 180. Eu não tenho aqui a data deste artigo, mas está aí no livro e é muito interessante, porque ainda por cima é o mesmo número, não é? 230 para 180 é o mesmo número, não vou dizer porque é que estou a rir, porque acho que toda a gente está a perceber. E é muito interessante a forma como, já na altura, o André Freire diz, mas isto é populismo puro, este tipo de reivindicação. Depois, há um quinto ponto de temas, que é sobre a violação da Constituição formal e material, que eu acho muito interessante e vou deixar para o fim. O que interessa mais em termos do que uma historiadora poderá dizer é sobre o Estado Novo, em que também é muito colocada esta questão da Constituição formal e material na análise do Estado Novo e nas críticas que André Freire faz a Rui Ramos. Um sexto grupo de artigos, Quo-Vadis Europa e a política internacional e sobretudo a política europeia. E é aqui que eu acho que se está pior, se calhar, porque revela de facto todo um campo que normalmente não aparece na discussão entre as pessoas, na discussão das eleições europeias, como se viu ainda há muito pouco tempo, e no entanto é absolutamente crucial. Portanto, ele foca o modelo social da Europa, o modelo democrático, o perigo que está a democracia na Europa, e a política externa. Na política externa é talvez o único campo que eu tenho aqui uma pequena divergência, mas sou demasiado audaciosa porque não leio o suficiente, nem da imprensa nacional nem internacional, não estou suficientemente dentro da política externa, mas quando fui agora recentemente a Istambul, fiquei convencida que a Turquia devia entrar na Europa. Portanto, fiquei com esse desejo. Agora não faço a mínima ideia e penso que André Freire é a única coisa em que eu não me reconheço, o resto reconheço-me praticamente tudo que está aqui. Depois, nunca tinha ido a Istambul. Isso é interessante, e quando se vai lá, aliás, eu uma vez já tinha ido à Grécia e estava convencidíssima que a Turquia não podia entrar, por causa da questão de Chipre, como está aqui, por causa da Grécia. E quando cheguei à Grécia, todas as pessoas que eu conheci, gregos, enfim, há elites, professores universitários, todos eles queriam que a Turquia entrasse. E eu comecei já aí a ter assim uma luta. Agora, depois de ir a Istambul, nós só teremos de estar ao lado daquilo. É uma coisa boa, aquilo é qualquer coisa. A questão do Kosovo, completamente de acordo. Na altura foi das coisas que eu acho que, apesar de não estar muito dentro da política externa, foi das coisas que mais me chocou, foi a atitude do governo português relativamente à independência do Kosovo. Do governo português, da Presidência da República, da direita portuguesa, que achei aquilo pronto. E depois, em sétimo lugar, estou quase no fim, há vários artigos sobre a crise mundial do capitalismo neoliberal. E há, sobretudo, um que me interessou bastante porque é histórico, que é o que dá pelo nome de crise do capitalismo neoliberal. Não, a crise do capitalismo neoliberal revisitada, em que o André Freire faz uma excelente síntese, quanto a mim, dos últimos anos e do que é que aconteceu nos últimos anos a nível mundial. Finalmente, só um bocadinho mais do que o contrário, é a questão da história e da recensão crítica, ou mais concretamente, do envolvimento de André Freire numa polémica que houve aqui há pouco tempo relativamente
sobre a história de Portugal, mais sobre a parte relativa ao Estado Novo. Portanto, da autoria de Rui Ramos. Como sabem, houve uma polémica que se iniciou com, penso que um artigo do Manuel Loff, e depois houve respostas, umas mais de forma e outras mais de conteúdo a partir de uma altura. Eu também intervi, especialmente na questão de, não me pareceu que a questão dos saneamentos na administração pública feita no Salazar fosse relevada pelo André Freire, eu acho que isso foi muito importante. Portanto, a partir de determinada altura, não é necessária uma repressão maciça, e a repressão, a partir de 45, no Estado Novo, é seletiva. A PIDE ataca aqueles que diretamente são adversários políticos organizados, o Partido Comunista e depois organizações de extrema-esquerda e de luta armada a partir dos anos 60. Mas, como eu dizia, isto também tudo se passa porque, entretanto, já tinha havido todos aqueles anos até a hegemonia de Salazar até subir ao poder em 1933, em que houve revoltas revirais, greves anarcossindicalistas, em que sucessivamente o novo regime militar ditatorial e depois civilizado, em ditadura civilizada pelo Salazar, vai eliminando todas estas oposições. E fica, a partir de 1934, o grande adversário político, que é o Partido Comunista, que eu, por efeitos perversos, embora isto muitas vezes não seja entendido, mas que eu chego a dizer que também é fortalecido pela forma como o próprio regime lhe dá centralidade como oposição política. E depois há aqui uma questão muito interessante, que aliás é interessante como André Freire, a propósito de um livro dele, criticado por Manuel Loff sobre o sistema político português e sobre a tal questão da Constituição material e real, e formal, claro, exatamente, formal e material, que eu acho muito interessante na análise do Estado Novo, porque cada vez mais eu acho que o Estado Novo é muito isso. Há uma Constituição formal e depois há leis que são feitas para o que era necessário para aquela ditadura subsistir e existir. Só para dar, por exemplo, um pequeno elemento, um pequeno exemplo que eu dou muitas vezes. Na Constituição, que tem resquícios liberais e antitotalitários, como o Salazar diz, e é verdade, a Constituição, se formos a lê-la do ponto de vista formal, podemos dizer que é uma Constituição até de uma democracia muscular, quase, não sei se poderia dizer isso. E, por exemplo, tem este tipo de coisas. O artigo 8º é garantida pela Constituição a associação política, uma liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade religiosa também, etc. Mas isso até é muito ponto. Ora, quem lê isto diz, está bem, as pessoas podiam ter as suas ideias e não eram presas por causa das suas ideias. Isto é recorrente durante todo o regime, em que, por exemplo, a Amnistia Internacional, outros governos queixam-se a Salazar através dos vários embaixadores daqueles vários países que, contrariamente à Constituição, as pessoas são perseguidas pelas suas ideias políticas. E normalmente é sempre uma espécie de uma circular feita pela PIDE que é dada a resposta, sempre a mesma, que é: em Portugal ninguém é preso por defender as suas ideias políticas. Portanto, a Constituição é seguida e há liberdade de expressão. Só é presa quando aquelas ideias políticas se transformam numa forma organizada de subversão do regime legalmente constituído pela Constituição de 1933. Isto é uma das características, mas há assim muitas outras permanentemente. E eu não diria desta forma que será uma análise revisionista e não negacionista, claro que não é negacionista, não diz que não é uma ditadura, por exemplo, Rui Ramos, mas o que também acho de uma certa forma que ela não tem a qualidade. Eu diria que estou bastante de acordo com isso. Ou seja, esse revisionismo, e o revisionismo, a história está sempre, existe sempre. Nós temos sempre a interpretar, ainda há pouco tempo,
aqui o meu colega José Pacheco Pereira, numa conferência onde estivemos em conjunto na Gulbenkian, mas já anteriormente em Londres, quer dizer, apresenta-se completamente revisionista sobre, partindo do princípio da análise do programa do Álvaro Cunhal, o relatório no Rumo à Vitória, em que chega à conclusão que está lá a via da luta armada. Isto para dizer assim muito rapidamente, olha, toda uma gente na qual eu me incluo, e também o José Pacheco Pereira, sempre nos colocamos contra o Partido Comunista. Uma das razões é que considerávamos que era um partido revisionista, por acaso também com o nome, mas por outra razão, reformista e que não queria enverdar pela luta armada. Ora, é muito interessante porque a forma como o Pacheco Pereira explica isto é a leitura do Rumo à Vitória. E é verdade que nós também já sabemos muito mais, mas também não ligávamos a essas fontes, que é, por exemplo, a do Raimundo Narciso, que estava radiante quando isto foi apresentado, porque o Raimundo Narciso, que era da área, sempre disse que a área tinha sido iniciada em 64. O que é completamente ao contrário da nossa análise toda. Portanto, a história deve ser revisionista, deve interpretar sempre de forma diferente, baseada nas fontes diferentes, que entretanto às quais vai ter acesso. Agora, tem de ser, é de facto, com qualidade. E aí é que eu acho que no Rui Ramos há aqui muita falha, sobretudo em investigação, acho eu. Pronto, agradeço e peço desculpa por esta audácia de apresentar um livro de ciência política. Muito obrigada.